Bom, você chegou, assumiu a liderança dentro da empresa. Você entrou analista, foi evoluindo, foi para analista pleno, analista sênior, coordenador. Aí promovido a coordenador. E aí você assumiu uma equipe. Mas aos seus olhos, aquela equipe está um caos. O caos está instaurado. Pode ser que no momento que você foi promovido a coordenadora, a gerente, a diretor, esteja realmente passando, a empresa esteja realmente passando por uma situação de mudança, né, de reforma. E aí, como é que você, agora, recém-promovido à liderança, à gestão, vai conseguir administrar esse processo todo de mudança? Para começar, toda nova gestão passa por um crivo das pessoas. Independentemente do gestor anterior ser popular ou não ser popular entre os membros da equipe, você está chegando nova ali naquele lugar. Então você vai passar por uma sabatina, né? Mesmo que de forma velada ali, sutil, você vai ser sabatinado, você vai estar o tempo inteiro sendo colocado à prova. E aí, como é que você organiza isso? Para começar, você deve deixar um pouco as coisas seguirem o seu fluxo antes de propor qualquer tipo de mudança. Vou te explicar o porquê. Primeiro, que toda mudança que acontece dentro de um ambiente, seja ele corporativo, seja no privado, no particular, gera uma resistência. Toda mudança gera uma resistência. Ninguém parte de vou começar a fazer uma dieta, vou começar uma dieta vegetariana, vou começar uma dieta vegana. Ninguém pega e começa a fazer isso sem uma resistência. Você não simplesmente abre mão de comer alguma coisa ou passa a comer alguma coisa sem que isso gere em você uma resistência. Então é óbvio que trocando uma gestão dentro da sua empresa, você está lá assumindo uma equipe nova, essa equipe nova vai resistir à sua gestão, à sua liderança. Então o ideal é deixar as coisas acontecerem nos ritmos que já estavam, né, acontecendo, para diminuir esse atrito da mudança, fazer uma análise do cenário atual. Então, o que significa isso? Olhar para as pessoas que estão na sua equipe, acompanhar as rotinas, ouvir muito feedback ali do que as pessoas têm para dizer para você sobre como funciona. Então, essa escuta, né, atenciosa, essa escuta ativa que você vai ter com a sua equipe ajuda muito a minimizar essa resistência, esse crivo, né, que a sua equipe vai fazer sobre a sua nova gestão, ao mesmo tempo que você vai começar a perceber aquilo que a sua equipe gosta ou não gosta, né, o que aquilo eles têm mais facilidade de fazer, aquilo que eles têm mais dificuldade de fazer, que processos eles estão fazendo de forma correta, bem redonda, bem azeitada, e que processos precisam ser melhorados, ser alterados. Então, o primeiro passo para colocar um pouco a casa em ordem, e aí quando a gente fala colocar a casa em ordem, é até dentro da tua área de atuação, né? Então, existem vários profissionais dessa área de comportamento humano que falam sobre as áreas, né, o Golden Circle, né, que fala, aquele círculo dourado, né, daquilo que você tem poder de interferir e aquilo que você não tem o poder de interferir. Então você não pode se incomodar, por exemplo, se você precisa fazer determinada mudança, precisa fazer determinada melhoria dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, mas aquilo está além da sua capacidade ou além do seu, né, onde o seu braço ali pode alcançar. A gente deve se preocupar e focar naquilo que a gente tem poder de mudança. Então, quando eu falo, você está às vezes dentro de uma empresa e fala, nossa, esse processo de recrutamento está completamente errado. Você tem autonomia para mudar o processo de recrutamento? Se não, isso não deve ser uma preocupação para você. Você pode acrescentar com sugestões, através de canais de feedback, mas você não deve dedicar tempo se preocupando em resolver aquilo, porque aquilo está fora da tua alçada, está além do que é a tua capacidade de atuação. Então, foca naquilo que você pode mudar. Então, você assumiu ali a gestão, você assumiu esse cargo de liderança. Primeira coisa que você vai fazer é, obviamente, se apresentar, né, na posição de líder,
deixar um pouco esse tempo correr nos processos atuais, ouvir como os processos são feitos pelas pessoas, o que eles acham positivo, o que eles acham negativo, fazer essa análise de cenário. Como eu falei, existem várias técnicas para você fazer uma análise de cenário. Uma delas é aquela bem tradicional, chamada de análise SWOT, né? Que são você analisar os quadrantes, né, das suas forças, das suas fraquezas, das suas oportunidades, das suas dificuldades, você olhar aquilo que você tem de ponto positivo, onde você vai valorizar, que é aquilo que você tem de ponto negativo que você precisa melhorar, que você precisa corrigir. Então, você criando essa sua análise de cenário, você já vai tirar duas grandes vantagens em relação à sua equipe. Primeiro, você diminui esse atrito, né, essa resistência à mudança, porque você está deixando as coisas seguirem o seu fluxo natural. Você não está chegando, como gestor, já impondo desmonta tudo e começa tudo de novo, né? E a segunda vantagem é que o fato de você estar dando essa voz para o teu colaborador, para a sua equipe poder falar, poder dizer o que gosta, o que não gosta, cria já essa conexão, começa a criar essa empatia, essa conexão, esse sentimento de confiança, né? O que um colaborador mais quer é poder realmente confiar no seu líder, é poder olhar desse líder e ver ali uma pessoa onde ele pode se apoiar, né? O que a gente fala do sentimento da família, né? De você estar presente ali com a sua equipe, né? Você ser um líder ali participativo. Então você tem ali junto com você essa primeira organização da casa. E essa primeira organização da casa nada mais é do que você olhar as pessoas, entender como elas estão atuando, quais são os seus pontos fortes na sua equipe, quem são ou quais são os pontos fortes da sua equipe, quais são os pontos fracos, quais são as oportunidades e quais são as dificuldades. Analisar o cenário atual é sim o primeiro passo para começar a colocar a casa em ordem. O meu conselho é não chegue chegando, né? Não chegue com os dois pés nas portas, né? Chegue pianinho, né? Chegue ali, como eu escutei em muitos lugares, né? Calçando as sandalinhas da humildade, né? Chega ali de boa, não é porque você assumiu um cargo de gestão que você sabe mais que todo mundo. Muitas vezes aquelas pessoas ali que vão estar sobre a sua responsabilidade dominam aquele processo como ninguém. Então a gente tem sim que assumir o papel de liderança com suas responsabilidades, seus ônus, seus bônus, mas também olhando para as pessoas que estão ali na nossa equipe como profissionais especializados naquilo que estão fazendo. Foram recrutados, foram contratados, foram capacitados, treinados para executar aquelas tarefas. A ordem na casa você vai dar depois que você conseguir entender profundamente como está o cenário atual. Minha primeira dica é essa: analise o cenário atual, evite o atrito de uma mudança brusca e envolva as pessoas neste processo de aceitação ou de inclusão de você na posição de liderança. Isso posto, né, a comunicação ali dessa mudança feita, né, essas conversas feitas, esse papo todo feito, você tem ali o desenho do seu cenário, como é que a sua equipe está, ou as suas equipes, né, estão, você consegue ver o que pode ser melhorado. Então, depois dessa análise de cenário, você vai começar a ver e analisar o que efetivamente precisa ser mudado. E muitas vezes, neste processo de mudança, algumas mudanças são de pessoas, né? Algumas peças ali da sua equipe precisam ser trocadas. Em alguns casos, essa troca não necessariamente precisa ser um desligamento, né? Uma demissão. Muitas vezes a pessoa ali da equipe, ela está executando uma tarefa que às vezes não estimula o potencial máximo dessa pessoa, desse profissional, ou muitas vezes está desalinhado até com os interesses dele em relação às expectativas, né, em relação à empresa. Eu já vivenciei isso, já pude perceber isso em algumas empresas, onde a pessoa ela entrou para ocupar uma função, foi contratada para isso. No meio do processo houve uma mudança, aquela função acabou sendo despriorizada e essa pessoa foi locada, né, vamos dizer assim, numa outra função de maneira provisória. Isso é extremamente desgastante para o colaborador, porque
teve todas umas expectativas ali que foram frustradas, né, quando o projeto, que seja, não foi adiante, e essa pessoa fica colocada ali na geladeira. Né? Ser colocado ali na geladeira é desanimador, porque a pessoa não sabe se aquela posição vai ser eterna, né? Porque quando eu digo eterna, assim, pode não ser que seja definitiva, mas pode ser que demore anos para a pessoa mudar. E muitas vezes ela não precisa seguir na empresa. Né? Então você, como gestor, vai ter que olhar e falar assim: essa pessoa aqui, provisoriamente, ela vai estar ocupando alguma outra função e eu tenho um plano para ela, sim ou não, essa pessoa aqui, ela não faz mais parte desse quadro, ela não faz mais sentido ter esse profissional aqui dentro. Seja por hard skills ou por soft skills, que você vai fazer essa troca, mas você deve sempre pensar em substituições. Eu falo tanto para o lado do gestor quanto para o lado do colaborador, que assim como você tem maturidade profissional para se apresentar num processo seletivo, mostrar toda a sua expertise de negócio, mostrar a sua qualidade profissional e pessoal para ser contratado, você também tem que ter essa maturidade profissional para entender quando você não é mais útil, né, nesse caso, para a empresa. Tem gente que fica ofendido, quer acabar com a empresa, se sente mal, né, se coloca às vezes numa posição de inferioridade por estar sendo desligado e muitas vezes não tem nada a ver. Né? Você é um ótimo profissional, você tem várias habilidades, um potencial grande, porém não é naquele lugar, não é naquela equipe ocupando aquela vaga, executando aquela função. Então, desligamentos não necessariamente precisam ser vistos com um olhar negativo, né? Do tipo, meu Deus, o fulano foi demitido, ele não é um bom profissional. Não tem nada a ver. Muitas vezes o desligamento é por um desalinhamento cultural, por uma expectativa muito alta de ambas as partes que não foi atendida, por uma mudança de planos, né, uma mudança que aconteceu ali dentro da empresa, dentro da gestão da empresa. Então, as peças precisam ser trocadas muitas vezes, deve-se trabalhar este processo de mudança de forma amigável, né, o desligamento precisa ser conduzido, muita gente tem pânico de fazer desligamentos. Eu, infelizmente, tive que fazer desligamentos, né, durante essa minha jornada. E eu posso dizer que eu consegui conduzir bem esses desligamentos, né? Eu consegui explicar realmente ali para o profissional na época os motivos pelos quais a empresa estava optando por esse desligamento. Sempre me coloquei à disposição, porque em todos os casos, nenhum dos desligamentos foi por um prejuízo que esse profissional estava trazendo para a empresa ou por algum comportamento inadequado, foi exatamente por mudanças estratégicas do negócio e as pessoas levaram, né, essa demissão de forma muito madura. Então, se você sabe conduzir isso de uma forma boa, fazer desligamentos, por mais desagradável que possa parecer, não precisa ser assim o fim do mundo, não precisa ser ali a morte da bezerra. Você pode conduzir isso de forma muito profissional. E, obviamente, com isso, você vai trazer novos profissionais para a sua equipe que vão estar mais alinhados ao seu processo de negócio, e aí você vai ver realmente a sua equipe evoluir. Então, buscar essa mudança das peças, buscar esse ajuste é necessário. Muitas vezes não precisa, você pode capacitar a equipe que você tem, ou fazer um recrutamento interno ali, né, um reposicionamento das peças, mas em muitos casos você precisa mesmo tirar uma peça e colocar outra no lugar. E isso não pode ser visto como um problema, faz parte do processo evolutivo da empresa. E ainda falando um pouco sobre esses desligamentos, já de tempos em tempos a gente vê publicações sobre os chamados layoffs, né, aqueles desligamentos em massa. Né? Esses desligamentos em massa causam sim um abalo emocional na empresa. E geralmente quando isso acontece, não é uma coisa que a empresa quer, nenhuma empresa quer fazer desligamentos, né, demissões em massa, mas acontecem, e é preciso lidar, através da comunicação, uma comunicação muito eficiente, lidar com esse sentimento de insegurança, de incerteza, que fica, inclusive, naqueles que não foram desligados. Então fica aquele sentimento de alívio, né, da pessoa não ter sido incluída na lista ali do layoff, né, do desligamento em massa, porém, a pessoa não sabe o futuro da empresa, cria aquela insegurança de, puxa, por que a empresa está passando por isso? Cresceu e agora, né, teve que dar aquela encolhida.
Será que eu sou próximo? Será que o meu setor vai ser afetado? Será que eu vou ter? Quantos meses eu ainda tenho aqui? Como é que eu faço meu planejamento financeiro, meu planejamento de vida? Então, tudo isso influencia nos seus colaboradores. Então, lidar com desligamentos é muito delicado, mas é necessário para o crescimento da empresa, para o crescimento, para o atingimento das metas ali, dos objetivos, mas precisa ser tratado com uma certa delicadeza, né? Com uma dose bem grande de empatia, porque ninguém gosta de ser desligado, porém, muitas vezes é necessário. E então, levando em consideração esses pontos anteriores, né, que é sobre fazer essa análise desse cenário atual, para você conseguir entender onde você está pisando, né? Você assumindo esse cargo de gestão, onde você está pisando, né? Que cenário é esse, que chão é esse que você está dominando, e você conseguindo olhar as pessoas e fazer as trocas necessárias ou as capacitações necessárias, você passa a ter um princípio de uma organização da casa. Você começa a ter, inicialmente, então, uma equipe mais bem estruturada, né, onde o processo seletivo, seja ele de mudança apenas ali interna, de trazer pessoas novas para a equipe ou de trazer pessoas de fora para a equipe, ele foi pensado para isso, não é aquelas contratações aleatórias, foi estruturado para isso, baseado num alinhamento de missão, visão e valores, né, de princípio, de propósito com a empresa, de alinhamento das soft skills, do seu comportamento como colaborador, do seu comportamento como líder, para haver essa afinidade entre as equipes. Mas aí é preciso que você também, como líder, não se coloque distante, né? Então, quando você está lidando com uma reestruturação dentro da empresa e você assume esse desafio na gestão, você já vai enfrentar isso, vários percalços, né? A resistência, a mudança, muitas vezes você vai ter dificuldade de se posicionar como líder, porque até ontem você estava ali como operador, como executor, e agora você está numa função de liderança, ou se você chegou recente, diretamente para esse cargo de gestão, então você tem a resistência das pessoas não te conhecerem, né, não conhecerem seu trabalho, não conhecerem seu histórico. Então você precisa estar presente, você precisa se colocar ali à disposição dos seus colaboradores para conduzir isso. Então você já começa a se colocar de forma presente quando lá no início dessa organização da casa você dá voz a esse colaborador, né? Perguntando para ele coisas positivas, né? O que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, o que ele acha que poderia ser melhorado, né? Que processos ali ele vê que são eficientes, que processos ele vê que poderiam ter, né, pequenos ajustes em relação às pessoas, em relação à empresa. Quando você dá essa voz para o colaborador, através dessas rotinas de feedback, de one-on-one, das plannings, e essa conversa através desses canais de comunicação que vocês mantêm, segue firme, né, segue próxima, você vai se tornando um líder presente. Não necessariamente porque você está ali olhando, fazendo o microgerenciamento, né, olhando ali a coisa como um detalhe, não necessariamente isso é isso que as pessoas esperam de você como líder. Eles esperam que você resolva os problemas. Eu já citei num outro vídeo aqui de uma experiência que eu tive com um diretor que trabalhava de um jeito super informal, com os pés em cima da mesa, né, ali com o celular na mão, sempre, né, ali resolvendo coisas, mas o jeito dele era diferente, mas o resultado era eficiente. Diferentemente de um outro diretor da mesma empresa, que inclusive dividia a sala com esse diretor que ficava com os pés na mesa, que tinha uma pegada completamente mais assim, fechada, muito burocrática, muito hierárquica, ele tinha que pedir muitas permissões para resolver as coisas. Então a gente tinha na época dois diretores que se complementavam, mas este diretor operacional especificamente, ele tinha um perfil resolvedor. Ele tinha um perfil resolvedor. O outro, ele tinha um perfil mais subordinável, né? Então tudo ele pedia um ok ali do CEO, da alta liderança. O outro já ia, tomava frente e já se resolvia. Então, assim, não, independente de qual perfil de liderança você tem que estar presente, você deve estar presente, você precisa estar ali para resolver, para ajudar, né? Então, o que muitas vezes empresas perdem bons profissionais?
porque esse profissional não se sente apoiado por esse líder, né? Então, aquele sentimento de família, de você poder contar com a pessoa, de você poder contar com o líder, de você saber que ele está ali para te ajudar, seja para resolver um problema do dia a dia do teu trabalho, seja para te facilitar alguma coisa da tua vida pessoal, né, que você precisa de um tempo, de uma flexibilidade, até de um entendimento do que está acontecendo. Se você consegue construir isso com a tua liderança, o teu ambiente de trabalho fica muito mais leve, muito melhor. E você vê neste líder a presença, você sente a presença desse líder mesmo ele estando, às vezes, fisicamente num outro lugar. Então, para você conseguir colocar a sua casa em ordem, você precisa criar junto com a tua equipe, junto com os teus colaboradores, este sentimento de confiança, este sentimento de que você está ali presente, que você está ali para ajudar, que você não é ali um crítico, né? Que você não vai ficar fazendo críticas e você vai colocar as pessoas para baixo, que você vai contribuir para esse papel. E é em cima dessa construção que você vai se tornar esse líder presente. Você não precisa estar ali fisicamente, mas você precisa estar disponível, né? Responder as mensagens, escutar, né? Como eu falei, essa escuta ativa do que o teu colaborador está precisando, quais são as dificuldades que ele está enfrentando, como é que você, com a tua posição de gestão, de liderança, pode ajudar, pode contribuir, né? Então, assim, a gente vê no mundo corporativo muitos líderes que se perdem neste processo da gestão, né? Se perdem por não olhar esse tempo de valor que você tem junto com o teu membro da tua equipe, né? Fica muito, assim, muito preocupado em apresentar o resultado para a liderança, né? Para a alta liderança, em apresentar um relatório, em apresentar o número. E às vezes quando pega esse número, não sabe explicar o porquê que aquele número chegou ali, por que foi esse o resultado. Porque não ficou ali acompanhando de forma presente e não microgerenciada ali em cima, mas não estava ali presente para ajudar o colaborador a chegar nesse ponto de detalhe. Eu tenho pessoas que trabalham com a área de venda, pessoas conhecidas minhas que trabalham com a área de vendas, são gestores de equipes de vendas, né? E eles falam assim que chega às vezes final do mês e às vezes numa equipe ali de 15, 20 vendedores, vários batem a 99% da meta, não batem 100 porque não teve um acompanhamento, porque a pessoa não conseguiu ter essa proximidade com esse líder, para o líder perceber e falar assim, rapaz, olha só, faltou 1%, né? 1% para você pegar o seu bônus, para você ter uma porcentagem maior em cima do teu salário, né? Então, poxa, é ruim para o vendedor, né? É ruim para a empresa chegar em 99%. Todo mundo quer chegar no 100%. Então, como é que você consegue ajudar a tua equipe? Estando presente, né? Estando ali disponível. Tudo isso que está sendo negociado com o seu líder, ajuda o teu vendedor. E você só pode fazer isso se você está ali presente, se você está disponível. Quando o vendedor te manda uma mensagem, né, o teu colaborador de... E eu estou falando vendedor como um exemplo, mas pode ser programador, pode ser da área de RH, pode ser de atendimento, pode ser, né, de customer success, pode ser de qualquer área da tua empresa. Quando ele vai te procurar para alguma coisa, é porque ele realmente já tentou pelas vias naturais ali, né, dentro da área de atuação dele, e ele precisa passar, escalar, né, isso. Então, ser presente é resolver os problemas da tua equipe no nível gerencial. Não é pegar para fazer o trabalho da tua equipe. Você está numa posição de liderança. Você não é mais operacional. Você está gerindo outras pessoas. Essas pessoas têm que saber executar as tarefas. Mas quando elas chegam no limite delas de poder de influência, de poder de mudança, de transformação, elas recorrem ao líder. E o líder precisa estar ali à disposição para isso, né? Então, a sua função como líder é desatar esses nós, né? Abrir esses caminhos para que a sua equipe possa avançar, possa trabalhar e, obviamente, lá na frente, reconhecer esse esforço, reconhecer esse trabalho. Tem muitos líderes que têm dificuldade neste processo de dar luz, né, ao trabalho da equipe. A gente escuta direto isso, que é do tipo, quando deu certo, ele fez bem feito.
Se deu errado, foi a equipe que fez errado, né? Então, assim, quando dá tudo certo, parabéns para mim. Se deu tudo errado, poxa, eu vou puxar a orelha da galera. Né? E não, o líder, ele tá ali pro que deu certo, pro que deu errado, né? Querendo ou não, as pessoas estão executando tarefas e se deu errado, foi seguindo orientações desse líder. Então, o líder tem que estar ali também para dizer, putz, erramos, né? Vamos melhorar, vamos buscar a solução. Quem tem uma solução, abrir o diálogo. O que a gente fez de errado? O que a gente pode melhorar? O que vocês têm para trazer de novo para a gente poder avançar? Muitas vezes quem está ali na função operacional sabe mais de como melhorar o processo do que o próprio gestor, porque ele está ali executando. Então, estar presente, ser um líder presente, é também ouvir, é também dar voz, dar o protagonismo para que essas pessoas possam acrescentar nos processos e trazer esses benefícios para a empresa. Eu me lembro de uma campanha de endomarketing que eu realizei numa indústria que eles tinham uma área de RH super ativa e era uma indústria, então, assim, por ser indústria, a gente tem dois ambientes bem diferentes. A gente tem o administrativo de desenvolvimento, né, que são pessoas que têm uma gestão maior do seu tempo, que têm um trabalho mais criativo, um pouco mais livre, e tem a parte da produção mesmo industrial, né, dos operários ali da fábrica fazendo essa produção operacional. São dois perfis de lideranças bem diferentes. O líder da área ali administrativa, de inovação, de criação, tem um perfil mais de pegar junto ali, né, um perfil mais próximo. O perfil da liderança da operação já tem aquele grau hierárquico mais afastado. E é necessário, porque a linha de produção de uma empresa não é onde você vai pensar muito criativo, né, fora da casinha. Tem ali os processos, as máquinas funcionam daquele jeito, tem o ritmo, tem a quantidade de coisas que se produz por tempo, às vezes vem nas esteiras, né? Então você tem que executar, e com o mínimo de erro. Porém, mesmo nesses processos, a pessoa da operação consegue ver melhoria. E esse era o caso. Essa indústria, ela lançou uma campanha de economia de recursos, e era assim, economia de recursos de um modo geral. A empresa estava buscando economia realmente dos custos diários da produção, né, de se manter aquela empresa funcionando. E a gente já fez, então, criou uma campanha de endomarketing para eles, buscando uma pegada como se fosse um jogo, né? Era um jogo, uma gamification ali, na época a gente não chamava desse nome, né? A gente trabalhou exatamente como uma corrida de pontos, e as pessoas que sugeriam melhorias, essas melhorias sendo aplicadas e sendo validadas ali, né, colocadas em prática e trazendo realmente resultados, essas pessoas concorriam a prêmios, ali a bônus, né, um reconhecimento dentro da empresa. E eu me lembro que essa empresa, essa indústria, tinha uma área rural ali que produzia tangerinas, né, e foi muito engraçado porque uma das melhorias que foi aceita, aplicada e que deu resultado foi no manejo ali, se eu não me engano, da colheita ou da poda dessas árvores de tangerina. E o fato da pessoa que ter sugerido isso ser a pessoa que fazia essa poda, que fazia essa colheita, só foi dada porque a campanha foi aberta. Porque essa pessoa, ela já sabia melhorar esse processo há mais tempo, mas ele nunca teve oportunidade de trazer essa melhoria para o negócio. E quando a campanha foi lançada, ele se sentiu confiante e ele foi lá na liderança dele e trouxe essa melhoria. Só para vocês terem uma ideia, isso já tem bastante tempo. E na época, esse processo de melhoria que ele trouxe para a poda, para a colheita das tangerinas, trouxe uma redução no custo operacional daquela fazenda de mais de 100 mil reais por mês. Então, assim, era uma melhoria que esse cara já estava na cabeça dele há muito tempo e ele não via no líder o espaço para trazer essa melhoria. Quando a campanha veio via recursos humanos, né, via área de comunicação interna, ele se sentiu, então, vamos dizer assim, autorizado a trazer essa melhoria. E isso foi um exemplo. Dentro do processo da operação da indústria como um todo, vieram várias sugestões de melhorias, assim, de coisas de metade do custo, né? Ó, isso aqui a gente gastava tanto, a gente reduziu para metade. Então, assim, tem muita melhoria dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, que está ali na cabeça da tua equipe, do teu colaborador. É muito fácil você conseguir extrair isso se você está ali com essa escuta ativa, você está ali como um líder presente, ajudando essa pessoa a evoluir e ajudando a empresa como um todo a evoluir
dando sim luz, protagonismo, voz, trazendo esse holofote para essas pessoas. Não é demérito nenhum de você como líder dar os parabéns por algo que uma pessoa da sua equipe desenvolveu. Você não é o dono da verdade, você não sabe tudo. Pessoas na sua equipe sabem tanto quanto você, ou se não mais. Então você na posição de liderança não precisa se sentir sobrecarregado por ter que dominar todo o processo. Você está ali porque você tem skills de liderança, skills de gestão, skills para olhar o business, o negócio, para evoluir no atingimento das metas e na promoção e no desenvolvimento dos profissionais que estão na sua equipe. Então, valorize as pessoas que estão com você e com isso você sim será um líder presente, traz a equipe junto contigo e eles vão sim batalhar para te ajudar na liderança a encontrar o caminho para o atingimento das metas e dos objetivos da empresa, da equipe como um todo e, obviamente, te carregar junto, né, nesse sucesso como líder, né? Uma equipe bem-sucedida tem sempre um líder ali que é valorizado pela empresa. Tem que ter mais um. 32 aqui, mas dá para encerrar, porque tem um tempinho de eu ficar lendo aqui, manutenção constante. Aí esse é mais curtinho. E aí, para você ter tudo isso bem alinhado, bem ajustado, é preciso fazer uma manutenção, né? Então, assim como você de tempos em tempos dá aquela faxinada na sua casa, não é porque você faxinou ele no sábado, a casa no sábado, que vai passar uma semana e a casa vai continuar perfeitamente limpa. No domingo, a casa já começa a bagunçar de novo, já começa a sujar. Então, a manutenção constante dessa organização da tua equipe, da organização dos teus processos, da organização desse compartilhamento de informação é extremamente necessária. E é aí que a comunicação interna vem como apoio, né? O canal de comunicação interna vem como teu apoio para essa manutenção. Então, através dos seus grupos de WhatsApp ou das suas rotinas, sejam híbridas, presenciais ou online, de one-on-one, né? Que é aquela reunião 1-a-1, que você consegue tirar dali um feedback mais pontual, né? Com seu colaborador. As rotinas de planejamento semanal, mensal, que sejam, as apresentações de resultados, né, o compartilhamento das informações estratégicas. Então, o que eu costumo recomendar, né? Eu acho que existem rotinas mínimas que você deve ter com a sua equipe. Uma delas é ter uma conversa todos os dias, né? Se você tem uma equipe que está sobre a sua gestão, todos os dias você tem que ir lá e dar um ping, que fala, né? Dá um pingzinho com eles ali, dá um oi, ver se está tudo bem, ver se está tudo sob controle, se tem alguma coisa que eles precisam de você, se tem alguma entrega para hoje que é urgente, se está tudo dentro do prazo, né? E para que você possa fazer essa manutenção, você tem que ter as coisas organizadas, mensuradas. E aí vai no pilar da comunicação, que dia 25 eu vou falar com vocês na aula online, né? Na aula ao vivo, 25 às 8 horas da noite, que é os 3 pilares da estruturação de equipes de autogestão, que é um recrutamento bem feito, processos e capacitações bem executadas, mensuráveis, e a sustentação através da comunicação. Então, essa sustentação é essa manutenção constante. Então, você vai fazer ali uma faxina uma vez por mês, que seja, mas todos os dias você vai passar uma vassourinha. Você vai tirar ali uma poeirinha, né? Uma vez por semana, você vai passar ali um paninho no banheiro, vai dar uma geral mais forte na cozinha, né? Você sabe que você precisa dessa manutenção. A faxina, ela não é eterna. A faxina, ela é feita uma vez por mês, ali você dá aquela geralzona. Mas todos os dias você tem que fazer a sua manutenção. E é em cima desses canais de comunicação que a manutenção é feita. Então, trazer um insight, trazer uma cobrança, né? Acompanhar os indicadores, chamar para essas rotinas de one-on-one, né? Então, se você faz one-on-one 2 vezes por mês você tem que sentar com o teu colaborador ali, nem que seja bater um papo, para saber como ele tá, se tá tudo bem com a vida dele, né? Então, tudo isso precisa estar na tua rotina, semanalmente, você precisa ver o que tem para entregar naquela semana, se os prazos estão ok, se tem alguma dificuldade. Se você não tem esse controle, esse contato, esse conteúdo que você vai trazer para os teus canais de comunicação, né, para a tua conversa com a tua equipe, fica meio vazia. Né? O colaborador, ele também sabe que ele precisa te encontrar para resolver o problema, para trazer ali pontos a serem trabalhados, a serem melhorados. Então, essa manutenção constante é muito importante para que você consiga realmente manter a tua casa organizada, porque o trabalho para organizar essa casa foi grande e ele não acaba, né? Eu falo, o trabalho doméstico, ele não tem fim. O trabalho
no ambiente corporativo, ele também não tem fim. Você vai criar toda uma estrutura, vai montar uma equipe, vai criar os processos, mas se você não mantiver a comunicação constante com eles, a chance de dar uma desandada é bem maior. Então, se você consegue manter a sua equipe unida, né, manter essa comunicação constante, você vai sim trazer o alinhamento que a sua equipe precisa, você vai conseguir manter todo mundo ajustado nesse farol, nesse norte, né, que são os indicadores, as metas que a sua empresa precisa atingir, e de forma ali constante, se colocando de forma presente, você vai ter sim a equipe junto contigo, alinhada, buscando os objetivos, trazendo melhorias constantes, criando esse sentimento de empatia, de confiança, de afinidade, que é o que vai fazer você, como líder, ser reconhecido, alcançar os resultados, ter uma equipe valorizada que traz resultados e aí sim potencializar o seu negócio.